Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses capítulo 2. Como está proposto, nos cultos falaremos sobre a questão relativa aos estados de Cristo, estado de humilhação, estado de exaltação. E eu tenho por desejo, nesta manhã, falar aos irmãos exatamente sobre o dever que nós temos de imitar a Cristo na sua humilhação. O dever que nós, crentes em Cristo Jesus, temos de imitá-lo em sua humilhação. Logicamente que não é só nisto, mas é a primeira parte que quero que os irmãos considerem nesta manhã. A outra coisa que eu queria também ressaltar com os irmãos, no que diz respeito a isto, é que quando nós falamos de imitação, precisamos considerar algumas coisas à luz da própria Escritura. A primeira delas é que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, em face da nossa comum criação, todos nós, por natureza, somos imitadores. Você vai sempre imitar alguém. Não há como fugir dessa realidade, porque é própria da nossa constituição. Deveríamos imitar sempre ao Senhor, mas por conta da queda, nós perdemos esse referencial de imitação, no sentido que não nos é mais natural imitar ao Senhor, e acabamos por imitar a criação, o que nos traz grandes prejuízos. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de pontuar. Você foi criado para imitar alguém. Mas a mesma Escritura que nos coloca diante desta realidade, também mostra-nos que pesa sobre nós o dever de imitar aquilo que é bom. Então, nesse sentido, o apóstolo João, em sua terceira epístola, vai dizer algo muito importante para mim e para você ainda hoje, logicamente. Disse: amado, não imiteis o que é mal, mas sim o que é bom. Então, em linhas muito gerais, essas duas coisas são postas diante de nós. A nossa comum natureza, que nos leva sempre a imitar, e o fato de que, após a queda, nós somos exortados pelo Senhor a imitar o que é bom e não o que é mal. Tanto é que o apóstolo que escreveu essa epístola aos Filipenses coloca também este padrão: amados, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Então, ao olhar para essa realidade, eu queria que nós entrássemos nesse texto de Filipenses capítulo 2, considerando exatamente isso. Nós temos que ser imitadores daquilo que é bom e não do que é mal, e precisamos aprender a imitar a Jesus Cristo, e de modo particular, imitar a Cristo na sua humilhação. Então vamos ler o texto bíblico de Filipenses capítulo 2, eu vou fazer a leitura da porção da grande unidade, que é do verso número 1 ao verso 11, mas quero me deter dos versos números 5 a 8 nesta manhã. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Até aqui. Então, irmãos, nós somos colocados diante desse exemplo maior, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, nós somos convocados a ser um imitador de Cristo Jesus. A pergunta que eu gostaria de fazer inicialmente aqui a esse texto é: como é que o apóstolo Paulo chegou neste ponto da carta para trazer-nos o exemplo do Senhor Jesus Cristo? O que estava acontecendo na vida daqueles crentes? Qual era o pensamento deles? Qual era o procedimento? O que é que Paulo tinha em vista quando resgatou este exemplo, dentre muitos que poderiam ser citados da vida do Senhor Jesus Cristo? E é importante a gente considerar isso, por quê? Porque na medida em que a gente perceber o contexto em que esse texto está escrito, nós veremos o brilho desse texto, no que diz respeito à imitação de Cristo e os nossos relacionamentos, tanto com o Senhor, como também com o nosso próximo. E nesse sentido, eu gostaria que você voltasse as páginas da sua Bíblia, para o capítulo de número 1 de Filipenses. E a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é que no verso número 1, o apóstolo Paulo, endereçando esta carta, ele coloca um padrão aferidor, que vai fazer com que a gente entenda que as palavras ditas aqui só servem aos crentes, no sentido de imitação. Paulo não está esperando que aqueles que são descrentes ajam do modo que Cristo agiu. Como é que a gente vê isso? Por favor, verso número 1 do capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, agora presta atenção, a todos os santos em Cristo. Então, essa união com Cristo é o que nos possibilita não somente contemplar o exemplo de Cristo, mas imitá-lo. Por quê? Porque de nós mesmos jamais seríamos capazes de considerar o exemplo e muito menos de imitar a Cristo Jesus. Então, eu olho para a epístola e eu vejo, e você também deve perceber exatamente isso. Aquilo que está sendo demandado é para aqueles que estão, pela graça de Deus, em união com Cristo Jesus. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção dessa epístola está aí no verso número 6 do capítulo 1. E é importante que você considere bem isso. Uma vez que nós somos chamados a imitar a Cristo, estando unido a eles, há uma garantia que não está em nós mesmos, mas no Senhor, de que de fato cumpriremos aquilo que Deus estabeleceu. Por favor, veja comigo o verso número 6 do capítulo 1. Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de quê? De Cristo Jesus. Então Paulo tem a convicção, não há dúvida, não há qualquer resquício de dúvida aqui, de que uma vez que você foi unido a Cristo Jesus, você vai chegar ao final dessa jornada. E nesse sentido aqui, é o final no sentido santificador. A obra completa da salvação, a sua eleição desde os tempos eternos, a chamada eficaz, a justificação, a adoção, a regeneração, todo este processo, santificação, culminando na glorificação, é certo. Deus não deixa aqui qualquer dúvida. Então, todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus têm que ter a convicção, não de si mesmo, mas que emana do Senhor, do que a obra de salvação ela será o quê? Completada em todos os seus termos. Essa é a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção. A terceira coisa que eu julgo que seja importante para que você compreenda o texto de Filipenses capítulo 2, está agora, por favor, passe as páginas comigo, no verso de número 27 do capítulo 1. E aqui, irmãos, há um misto entre duas coisas que estão presentes nessas sagradas letras aqui da epístola de Paulo aos Filipenses. A saber, do mesmo modo que o apóstolo Paulo está convicto de que Deus que começou a boa obra há de completar esta obra, ele também está convicto de que pesa sobre nós um peso glorioso
no que diz respeito à nossa responsabilidade cristã. Por que isso é importante que seja dito? Porque algumas pessoas podem olhar para esta convicção que é bíblica e dizer, bom, já que eu estou salvo e que esta obra será finalizada por poder e graça de Deus, então eu posso cruzar os braços porque eu não preciso fazer mais nada. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. Pelo contrário, ele conjuga aqui duas doutrinas essenciais, a saber, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por isso, que no verso de número 27 do capítulo 1, nós lemos assim, e aqui é um mandamento, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé, o quê? Evangélica. E aí no verso de número 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de quê? De crerdes nele. Então, veja bem, Paulo se dirige aos crentes que estão unidos a Cristo Jesus. Paulo está convicto que essa obra será realizada em todos os seus termos, mas ele não abre mão desta verdade bíblica, a saber que eu, como crente, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, dada pelo Senhor, de viver de modo digno. E isso, muitas vezes, pode até representar determinado padecimento. Então você tem que estar preparado para o viver em Cristo, que não será somente os dias de glória, mas um dia também de tribulação, de angústia, de perseguição, de sofrimento, de renúncia, e isso está dentro da nossa responsabilidade. Eu, como crente, tenho que estar ciente disto. Deus me chamou, garantiu esta obra, Ele vai completar, mas eu não posso e nem devo deixar de estar consciente de que eu tenho uma responsabilidade dentro do Senhor. E ela não é pequena. O bom, a bênção, é que Deus, que nos chama a essa responsabilidade, também nos dá os meios para exercê-la, por meio dos seus meios de graça e a presença gloriosa do seu Espírito em cada um de nós. Talvez você diga assim, não, pastor, eu não vejo dessa forma, mas deixe-me mostrar um outro texto nessa epístola. Por favor, veja aí o capítulo 2, verso 12. O apóstolo Paulo chama a responsabilidade dos crentes, e ele está aqui conciliando as duas grandezas, responsabilidade humana e soberania de Deus. Veja o que ele diz, Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e o quê? Esse é o aspecto da responsabilidade humana. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa, o quê? Salvação. Mas se o texto parasse aqui, a responsabilidade disso estaria tão somente no homem. Todavia, temos o verso 13, olha o que é dito. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, vamos aqui recapitular para entendermos como que chegamos nesse texto. Nós temos a certeza de que estamos unidos a Cristo Jesus, nós temos a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, e nós temos a certeza que esse mesmo Deus que decidiu me salvar, também me deu a responsabilidade de viver de modo digno do Evangelho. Então eu não posso me eximir de confiar em Deus com todas as minhas forças e entendimento, mas também de trabalhar segundo a graça desse mesmo Deus que opera em mim. É deste modo que nós precisamos entrar nesse capítulo número 2. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo vai tratar do primeiro problema que ele está enfrentando junto a esta igreja, que foi inclusive uma igreja que ele fundou, conforme está lá em Atos capítulo 16. E note bem que este problema que está surgindo aqui mexe diretamente com o homem interior. Paulo não começa falando das externalidades, o foco dele é diretamente no coração. E com o que ele está lidando aqui? Preste bem atenção. Ele está lidando com uma disposição pecaminosa dos irmãos de não exercerem uma doutrina muito importante, a saber, a comunhão dos santos.
grande questão aqui é esta: por que que estes irmãos não estão tendo a comunhão que deveriam ter? Por que que esses irmãos estão aqui entrando numa situação de litígio, como é o caso de Evódia e Síntique, que está no capítulo 4, verso 2? O que que está acontecendo? Então o apóstolo Paulo percebe isto, confronta esses irmãos, mas mostra o caminho de imitação para que aquele problema fosse debelado. E esse caminho passa necessariamente por contemplar a Cristo em sua humilhação. Por favor, volte os olhos comigo para o capítulo 2, verso número 1. E note uma coisa muito importante aqui. No texto original, essa expressão se é muito enfática. Então não é à toa que Paulo coloca aí, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Então, Paulo está lançando aqui para esses irmãos essa reflexão: há isso em vocês? Há essa disposição? Há afetos que vêm de dentro para com Deus e para com o próximo? Há comunhão de fato no Espírito de Deus? Essas coisas se verificam em vocês? Então, Paulo, antes de citar o exemplo de Cristo Jesus, ele leva esses irmãos a refletir sobre a sua condição espiritual diante de Deus. Porque imagine, você tem um enfermo e você aplica ou prescreve para ela uma medicação. E a primeira pergunta que eu acho que é óbvia que ela vai fazer é: qual é a doença que eu tenho? Qual é a enfermidade que eu tenho? Qual a razão de tomar esta medicação, de fazer esse exame, de submeter a essa cirurgia? Qual é a razão disso? Então, o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui é exatamente mostrar que aqueles irmãos deveriam parar para fazer uma autorreflexão. E esta reflexão está baseada exatamente nisto. Há consolo de Cristo em vocês? Há em vocês amor uns para com os outros? Há em vocês comunhão no Espírito Santo, a ponto de ter afetos e misericórdias entranhados nos seus relacionamentos? Há isso em vocês? Irmãos, quando nós olhamos para esse texto e contemplamos a realidade da igreja hoje, isso pode nos deixar bastante aterrados. Porque se tem uma das coisas que nós verificamos com muita assertividade, é que falta isto hoje. Essa disposição interior para ter comunhão com Cristo e uns com os outros. Inclusive, em nossa confissão de fé, nós temos um capítulo dedicado exclusivamente a isto, a comunhão dos santos. E lá é posto não em termos de uma opção de vida, mas um dever. Então Paulo faz com que estes homens e estas mulheres, esses irmãos, reflitam sobre isso. Vocês vivem esta unidade? Vocês têm esta comunhão? Vocês estão imitando a Cristo nisso? Esse é o primeiro ponto que Paulo os faz refletir. E aí, então, por favor, veja o verso número 2, ele coloca: se assim for, completai a minha o quê? Alegria. Então a alegria do apóstolo é ver esses irmãos unidos em Cristo Jesus e vivendo esta comunhão. Aí ele diz: como? Pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unido de alma e tendo o mesmo o quê? Sentimento. Vivam assim. Mas o que é que as pessoas poderiam dizer? Mas Paulo, eu estou entendendo, mas qual é o padrão que eu devo olhar para viver assim? Porque se eu olho para o meu irmão, eu não vejo esta disposição. Se ele for muito sincero, se eu olhar para mim mesmo, eu também não vejo essa disposição, se não houver auto-engano no coração. Se eu olhar para outra igreja em outra região, também eu não vejo essa disposição. Qual vai ser o padrão para isto? Qual será o referencial? E é nesse sentido que o apóstolo Paulo resgata o exemplo de Cristo Jesus. O dever que nós temos de imitar a Cristo na sua humilhação, para vivermos em comunhão uns com os outros. Como que isso se dá? Por favor, vamos ver agora o verso número 5. Primeira coisa que eu devo fazer é tomar a Cristo Jesus como o meu alvo de imitação. Primeira coisa é o quê? Tome a Cristo como seu alvo de imitação. Verso de número 5, ele diz: tende em vós
o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo faz com que os olhos daqueles crentes, o seu coração, o seu pensamento, não se volte no sentido horizontal para a observação de homens. Mas se de fato eles querem ajustar as coisas, o padrão perfeito a ser considerado é o padrão de Cristo Jesus. E a ideia de ter o mesmo sentimento aqui não é o sentimento como ira, como amor ou qualquer outro, mas é o sentimento no sentido de disposição, de inclinação verdadeira e sincera. Estou dizendo, não é para uma imitação superficial de Cristo, mas é a compreensão real da disposição mais profunda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando de fato se humilhou. E aqui, irmãos, nós precisamos refletir sobre isso um pouco, entendendo basicamente duas coisas: que quando Cristo está fazendo isso, Ele está se submetendo ao Pai, e a sua disposição é obedecer ao Pai. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, e veja como Cristo entendia o seu papel com relação a isto. João, capítulo de número 4, veja comigo, vou ler a partir do verso número 31. Então, quando eles têm em vós o mesmo sentimento, essa santa disposição de Cristo Jesus, de obedecer ao seu Pai. Verso 31, João 4, olha o que é dito: nesse íntere, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Agora observe bem, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? A sua obra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento, irmãos, de que ele estava ali não para fazer a sua própria vontade. Ele estava ali não para atender aos seus caprichos, até porque ele não os tinha, mas ele estava ali porque Deus o enviou para realizar aquela obra. Esta é a primeira disposição. Amor para com Deus, que é revertido no sentido de obediência. E a segunda disposição importante, irmãos, é a disposição para com o próximo, para com o seu povo, seu eleito. Como? Uma disposição de amor, no sentido de entregar a sua vida por pecadores. Pessoas que não mereciam, mas pelas quais ele morreu. Então agora eu creio que você entenda melhor exatamente as palavras do apóstolo Paulo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve. Qual sentimento? O sentimento de amor e obediência ao Pai, e o sentimento de amor por pecadores que estavam mortos em seus delitos e pecados. Então tudo que você for fazer, imitando a Cristo Jesus, seja primeiro por amor a Deus, e em seguida por amor ao próximo. E lembra, nisso está resumido os mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então não é à toa que Paulo toma esse exemplo de imitação e quer que você entenda isso. Agora a questão é, como foi que Cristo materializou isto? Como que ele realizou isto? E o verso de número 6 explica isso nesta imitação. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o quê? O ser igual a Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, preste atenção. O nosso Senhor Jesus Cristo não abriu mão da sua divindade. Ele não deixou de ser Deus quando encarnou. Ele continuou sendo Deus de Deus, luz de luz, tendo todos os atributos divinos, ainda que na natureza humana. Ele não abriu mão da sua divindade. Mas foi o que ele diz? Ele se sujeitou ao Pai, habitando encarnado entre nós. Sabe o que é isso? Cristo não perdeu a sua identidade quando se humilhou. E isso aqui é um ponto muito importante que coloca Cristo como esse referencial. Por quê? Porque erroneamente muitas pessoas acham que ao se humilharem segundo Deus, perderão a sua identidade.
Não foi assim que Cristo fez. Então, duas coisas aqui nós temos muito importantes quando Paulo coloca Cristo como esse paradigma perfeito, único. É essa disposição de amar a Deus e submeter a Ele, relação com o Pai, e a disposição de amar ao próximo. E esta humilhação não consiste numa perda de identidade, pelo contrário, numa autenticação dela. E aqui eu quero que você pense um pouquinho comigo. Geralmente quando alguém se humilha, diz, não, mas eu não posso fazer tal coisa, porque aí eu não seria eu mesmo. Pois bem, olhe para Cristo Jesus, porque Ele se humilhou muito mais do que qualquer um de nós, e Ele não deixou de ser Deus. Pelo contrário, várias vezes Ele afirmou no Evangelho de João a sua identidade. Quando, por exemplo, diz, eu sou o alfa, o ômega, eu sou a ressurreição e a vida. Eu e o Pai somos um. Humilhação não significa perder identidade. Quando Paulo colocou este padrão, ele queria que nós entendêssemos duas coisas de modo muito claro. A submissão implica em obediência a Deus e amor ao próximo. E a submissão não implica em perda de identidade, mas em confirmação dela. Por isso que Paulo, considerando este exemplo de Cristo, o utiliza para estabelecer relacionamentos que glorificassem ao Senhor no meio da igreja. Você quer ter bons relacionamentos? Pois imite a Cristo em sua humilhação. Ele é o padrão perfeito. Querido irmão, deixe-me fazer uma rápida aplicação aqui. Na nossa família tinha um tio, homem crente, um presbítero da igreja inclusive, e ele realmente era tomado como um padrão familiar. Hoje já falecido, mas uma vez chamou minha atenção uma fala dele, logo após alguém reforçar esta ideia de que ele era um exemplo. Ele nunca procurou isso, mas ele disse uma coisa interessante, e que eu quero reproduzir para vocês aqui, exemplificando isso. Ele disse o seguinte, quando colocaram como esse modelo, ele disse, olha, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, que eu só sou o que sou e faço o que faço, por causa de Cristo que se humilhou por mim. Ele é o meu modelo e deve ser o seu também. Nunca esqueça disso, porque não teve ninguém que tenha amado ao Pai a ponto de submeter e dando a sua vida. Não teve ninguém que, amando um povo que não era amável, mas odiável, tenha dado a sua vida para salvar este povo. Só há um, e o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não coloque nenhum outro padrão de imitação na sua vida que não seja Jesus Cristo, o Senhor. Mas o texto me coloca diante de uma segunda condição. Já que Cristo é o meu padrão, e ele tem que ser, a questão é, como foi que ele fez isto? Qual é o modo que Cristo realizou a sua obra? Em que medida eu posso imitar? E eu vou começar exatamente deste ponto. Quando nós tomamos a Cristo como exemplo para a nossa humilhação, nós temos que considerar que nós não somos Cristo. Nós não podemos dizer, meu Pai, como Cristo diz meu Pai. Nós não podemos dizer que a nossa morte, ainda que seja pelo Evangelho, substitui a de Cristo Jesus, jamais, impossível. Então, nesse sentido, quando nós vamos observar o modo como Cristo se humilhou, eu tenho que guardar esta proporção. Nem toda humilhação que Cristo passou, eu poderei passar. Ainda mais, nem todos os efeitos da humilhação de Cristo serão verificados na minha maior e mais profunda humilhação. Então, quando eu considero o exemplo de Cristo Jesus, e eu quero me assemelhar a Ele, eu tenho que ter esta noção que há um limite estabelecido pelo próprio Deus nesse sentido, porque nós não somos Deus. Não somos. Então, eu tenho que guardar esta proporção na minha mente. Porque por mais que eu me aproxime da imitação de Cristo Jesus, jamais eu conseguirei ser Deus como Deus o é.
E aqui vai um exemplo muito claro que eu acho que vai elucidar isso na mente dos irmãos. Lembra que os discípulos falaram que poderiam beber o cálice que Jesus haveria de beber? Ele disse, vocês tomarão o meu cálice, mas não o que eu vou tomar. O que ele estava falando ali? Vocês participarão comigo da ceia, beberão o meu sangue, comerão do meu corpo, pão e vinho. Vocês estarão comigo nas bodas do Cordeiro, mas o cálice da ira de Deus, vocês não suportariam. Esse é meu cálice. Então jamais nós podemos nos comparar à humilhação de Cristo Jesus. Ele é um padrão para nós, eu sigo este padrão, mas eu jamais tomarei o lugar de Cristo Jesus. Então cuidado com isso. Por quê? Porque a soberba pode lhe tomar o coração, lhe assaltar a vida a tal ponto de você se ver como Cristo. E não é possível isso, porque Ele é Deus. Então, essa é a primeira coisa. Eu vou olhar para esse padrão, eu vou olhar para este modo, mas eu vou procurar me assemelhar guardando esta proporcionalidade. Ele é Deus e eu não sou Deus. Então vamos dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia aí, por favor, antes de entrar no texto. Em Colossenses, capítulo 1. Verso número 24. Colossenses 1, 24. Veja que o apóstolo Paulo entende que a sua vida é uma vida de sofrimento por Cristo. Mas ele admite que tal sofrimento não se compara ao de Cristo Jesus. Verso 24, ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? A igreja. Peraí, Paulo está dizendo que Cristo não fez tudo? Não. Ele está dizendo que, diante de tudo que Cristo fez em prol da sua igreja, cumpria ele, Paulo, dar sequência ao ministério apostolar, entregar a sua vida por Cristo, mas não no sentido substitutivo como Cristo fez. Impossível. Então eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou ter que me humilhar, eu sei que o labor vai ser duro, mas jamais superará o de Cristo Jesus. Portanto, quando eu olho para o modo da humilhação, eu tenho que ter isso de modo muito claro na minha mente. E aí vem a pergunta de novo, mas como é este modo? E aí eu queria que você fosse agora comigo para o verso 7 e 8, versos 7 e 8, de Filipenses 2. A primeira coisa que você vai observar, que o texto nos diz, é que Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E aqui, irmãos, do que Cristo se esvaziou? Primeiro, ele não deixou de ser Deus. Então aqui está relacionado com aquilo que ele abriu mão, que ele possuía, e ainda tem por direito, mas ele deixou de ter por algum momento, para se dedicar àquele serviço específico. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 17, na oração, que é conhecida como oração sacerdotal. Então veja comigo, como o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre este esvaziamento. João capítulo 17, por favor, verso de número 1, vou ler do 1 ao 5, olha o que é dito. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique o quê? A ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora presta atenção, houve um esvaziamento e haverá um enchimento. Olha o que é dito. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o quê? Mundo. Espera aí,
quando foi que Cristo deixou de ter esta glória e agora está pedindo de novo? Exatamente por conta do seu esvaziamento. É nesse sentido que você tem que perceber isso. Quando Cristo está dizendo que se esvaziou, Ele está dizendo, eu me coloquei nesta condição limitada, física e temporalmente, assumindo a forma de criatura para fazer a obra que o Senhor me deu. Ele não deixou de ser Deus, lembre que eu falei que Ele não perdeu a sua identidade, mas Ele abriu mão de algo que Ele teria para cumprir a sua missão. E aqui tem uma lição muito importante para todos nós, irmãos, e que atrapalha os nossos relacionamentos grandemente. Sabe qual é? Nós não estamos dispostos a nos esvaziar. Nós não queremos abrir mão. Esse é o problema. E a primeira coisa que o modo pelo qual Cristo se humilhou demonstra, ou demonstrado nesse texto, é exatamente isso. Tem que haver esvaziamento para que haja verdadeiro o quê? Humilhação. Você está pronto a isso? E aqui eu vou usar mais uma vez a instrução do apóstolo Paulo, que está em Romanos capítulo 12, por favor, abra comigo. E talvez você entenda, e eu espero que sim. Pastor, como é esse esvaziamento? Como é que eu posso deixar de ser ensimesmado e passar a ter uma percepção correta de mim mesmo e que me ajude nesse sentido? Romanos 12, 3. Olha o que é dito. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, agora preste atenção nessa parte, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu o quê? A cada um de vós. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 12, vermos um outro exemplo desse esvaziamento. 1 Coríntios capítulo 12. Verso 20. Diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Você está pronto a se esvaziar? Quero imitar a Cristo na sua humilhação. Primeira coisa, esteja pronto a se esvaziar. Você tem direito, é a sua identidade, mas você o quê? Abre mão em prol do próximo. Primeira coisa. E como é que ele fez isso, materializando? Ele assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Aqui ele está falando da sua natureza perfeita humana. O maior exemplo disso foi ele se submeter a essa condição baixa. E aqui me permita, irmãos, fazer uso do nosso catecismo mais uma vez. Observe bem, como que Cristo foi humilhado? Resposta, pergunta 46. O estado de humilhação de Cristo foi aquela baixa condição, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e até depois da sua ressurreição. Você está pronto a isso?
Nós falamos tanto da humilhação de Cristo, mas quem sabe estamos carregando um grande problema. É que nós não entendemos ainda o que é de fato ser humilde como Cristo Jesus. Tal situação pode se verificar nos nossos relacionamentos com o próximo, na nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, quando, por exemplo, não queremos, de algum modo, ser exortados pelos nossos filhos quando estamos errados, ainda que eles façam em amor e em verdade o que deve acontecer. Tal situação acontece muitas vezes na igreja, quando não estamos dispostos a ser corrigidos. Tantas situações nos coloca o Senhor diante de nós, para que a gente perceba se de fato estamos agindo com humildade. Cristo se humilhou, se esvaziou. E nós? Mas não para por aí. Verso de número 7, ainda temos na parte final do verso. E reconhecido em figura humana, ou seja, em sua perfeita humanidade, a si mesmo se humilhou. Agora, como foi essa humilhação? Paulo agora também deixa claro isso, de dois modos. Primeira humilhação, obediência. Alguém já disse para você que obedecer é um ato de humilhação? Eu fiquei vasculhando na minha mente quantas vezes alguém tinha me dito isso. Eu nunca ouvi isto. Espero que não tenha sido sua primeira vez. Mas obedecer é um ato de quê? De humilhação. Pastor, por que isso? Por duas razões, pelo menos. Primeira delas, porque você está imitando a Cristo, não está fugindo daquilo que é o seu padrão natural após a queda. E segundo, porque em função da queda, você agora é rebelde, reverso e inverso. Você é contra Deus, você é contra a verdade revelada de Deus, e você quer colocar outra verdade no lugar da verdade de Deus. Então você naturalmente não quer obedecer. Então obedecer é um ato de quê? De grande humilhação. Então a pergunta é, por que nós temos grande dificuldade de obedecer? Porque no fundo nós não queremos nos humilhar, porque obedecer é um ato de quê? De humilhação. O diabo é obediente? Ele se submete a Deus por causa da soberania do Senhor. Mas ele não quer ser obediente. De modo algum. Embora ele requeira subserviência dos seus servos, aqueles que estão escravizados ao pecado, mas ele não é obediente. Mas o nosso Redentor foi. E isso foi um ato de grande o quê? Humilhação. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, deu um exemplo, que um pai tinha 2 filhos. A um ele disse o quê? Vai. E o filho disse o quê? Vou. E não foi. A outro filho ele disse vai, e o filho disse o quê? Não vou, e depois o quê? Foi. A pergunta que o texto traz é, qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro que disse que iria e não foi, ou o segundo que disse que não iria, mas foi? A resposta é clara, óbvia. O segundo. Então por que isso pode ser enquadrado dessa forma? Porque obedecer é um ato de humilhação para um pecador. Sabe o que Cristo fez sem ser pecador? Ele obedeceu. Ele cumpriu toda a lei. Nenhum pecado foi achado nele. Ele submeteu tanto a lei do Senhor quanto a lei dos homens. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tanto é que quando estava crucificado, ele disse, o servo, o centurião disse, verdadeiramente este era filho de Deus. Cristo se humilhou, obedecendo. Você já pensou nisso?
Você não quer fazer, mas você tem que fazer. Você não entende o porquê vai fazer, muitas vezes, mas Deus ordenou e você tem que fazer. Obediência. Me permita compartilhar um pouco da minha realidade lá na igreja. Meu aniversário é 10 de fevereiro, tá? E todo dia 10 de fevereiro a igreja geralmente faz alguma festa e tal. O que eu gosto, né? Me alegro com isso. Mas as pessoas, pastor, o que o senhor quer de presente? O que você disse? Não, meu filho, olha, o único presente que eu quero de vocês é que vocês sejam crentes obedientes. Não quero outra coisa. Se der, eu aceito de bom grado, bendito seja Deus, vou ficar feliz, muita coisa que dão, gosto muito, na verdade gosto de tudo que dão, não é? Cada lembrança está lá no escritório, espalhada, não é? Mas eu quero uma coisa só de vocês. Eu só quero que vocês sejam o quê? Obedientes ao Senhor. Porque o que pode alegrar mais o coração de um pai do que um filho obediente? Cristo, em sua humilhação, obedeceu. Mas é a segunda coisa que Paulo coloca aqui, reduzindo esta perspectiva. Veja comigo agora, foi obediente até a morte e morte de cruz. Logicamente que a morte é um reflexo dessa obediência, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, mas aqui existe um aspecto específico. É que quando nós observamos o estado de humilhação de Cristo, também ela está presente na sua morte. Me permita mais uma vez ler o nosso catecismo. Como Cristo se humilhou na sua morte? É dito assim: Cristo se humilhou na sua morte, tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido, rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos, atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte, os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus. Ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita cruz. Então veja que a morte de Cristo está envolta de muita humilhação, desde o momento que ele se submete a um juízo injusto, as humilhações que ele sofreu, sua roupa rasgada, sendo alvo de sorteio, sua túnica, coroa de espinho, chicotadas, havia cruzes, tudo aquilo, até o momento da sua morte, quando ele experimentou o peso da ira de Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui, irmãos, eu não quero fazer muitos arrodeios, mas eu quero fazer uma pergunta direta a você. Na morte de Cristo você tem morrido? Será que quando você olha para toda essa humilhação de Cristo, na sua morte, isso faz com que você considere também o fato de que nós precisamos morrer todos os dias? E essas palavras não são minhas. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, agora no capítulo de número 3, ele diz de modo muito claro, verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, todos os dias, continuamente, até Jesus voltar. Despoje-se disso. E mortificação é um ato de humilhação, irmãos. Diário, contínuo, até que sejamos aperfeiçoados em santidade. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós não queremos morrer para nós mesmos. Esse é o nosso grande problema. Então veja, quando olhamos para Cristo, nós temos esse paradigma. Quando olhamos para Cristo Jesus, nós temos um modo pelo qual nós devemos nos humilhar. Então não é a humilhação que o mundo fala, ande com a roupa rasgada, jogue pano de saco e cinzas, teve a sua época. Mas hoje a humilhação é diferente, irmãos. É uma disposição interior que brota da ação do Espírito Santo de Deus à luz da compreensão
de como foi a humilhação de Cristo Jesus. E nesse sentido, voltando ao início, nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus. Agora, pensando sobre esse texto, à luz do seu contexto, fica mais fácil entender por que Paulo estava tratando de relacionamento entre os crentes e da dificuldade que eles encontravam de se relacionar, porque na verdade o que faltava era humildade. Crentes orgulhosos jamais se relacionarão corretamente, porque o ego, o orgulho, impedirá que eles consigam se unir. O que Paulo faz? A solução para vocês está em olhar para Jesus e imitar a humilhação do nosso Redentor. Queridos irmãos, que lições nós podemos tirar para a nossa vida desse texto? Por que ele é importante para mim e para você hoje? A primeira delas que eu gostaria de tirar é que há solução em Cristo para relacionamentos quebrados, relacionamentos que quebraram por causa de pessoas orgulhosas. Talvez você olhe para trás e assim, meu Deus, não tem jeito, aquilo ali não tem jeito. Eu quero dizer a você que em Cristo, pela graça do Evangelho, há jeito sim. E a provisão está em Jesus. Por isso que Paulo, no início da sua epístola, mostra, ó, essa epístola é para crente, para aqueles que estão em Cristo. Essa epístola é para aqueles que creem que aquele que começou a boa obra em vós há de completar. Essa epístola é para aqueles que entendem a sua responsabilidade pessoal. Essa epístola é para aqueles que vão se esforçar, entendendo que pela graça e poder de Cristo, podem resolver relacionamentos. Então, se você está vivenciando isso, saiba que em Cristo há a solução. Nunca vai faltar provisão em Cristo Jesus para reconciliar o seu povo. Não somente com Deus, mas também uns com os outros. Pense nisso. Saia daqui hoje com esperança. Senhor, meu relacionamento quebrado com meu irmão pode ser consertado. Me conceda a graça em Cristo para resolver isso. Porque o Senhor tem provisão em Ti mesmo para isto. E isso é tão real na vida do apóstolo da igreja, que no capítulo 4, como eu citei, tem duas irmãs aqui que estão brigadas. E qual é a provisão de Paulo? Roga Evódia, roga Síntique. Pensem concordemente no Senhor. Então a provisão está em quem? No Senhor. A segunda coisa que eu queria que você pensasse nesse texto é a seguinte: quando Paulo vai levá-los a refletir sobre a obra de Cristo Jesus, seu estado de humilhação, ele faz com que aqueles crentes refletissem antes sobre a sua própria condição. Se há. Irmãos, e aqui está um ponto muito importante. Hoje nós somos exortados pela mídia, né? Uma exortação que nós deveríamos considerar, mas está aí presente. Todo mundo, vamos fazer aquela autorreflexão, vamos fazer aquele autoexame. De onde é que eles tiraram isso? Qual que é a necessidade disso? E a necessidade parte do Senhor. Quando, por exemplo, nós vamos participar da mesa do Senhor, e a primeira consideração que é feita é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, antes de participar, o que é que eu tenho que fazer? Autoexame. Você já fez? Mas use como referencial a palavra. Diga: Senhor, permita-me que a minha vida passe pelo escrutínio da Tua palavra. Porque, irmãos, a nossa régua é falha. Ou nós vamos querer exceder, ou vou ficar aquém. A do Senhor é justa. Esta é a régua pela qual todos nós temos que passar. Ser julgados pelo reto juízo, conforme está na palavra de Deus. Então, faça esse exame. Se há, pois, se há. Porque é possível que nesse exame você descubra uma triste realidade. Sabe qual, irmãos? De que você nunca foi regenerado. Você está aqui desempenhando um papel, faz coisas de crente,
tem a Bíblia de crente, ocupa cargos de crente, mas você nunca foi regenerado e está se iludindo. Gosto muito da fala do Martin Lloyd-Jones, né, o pastor, naquele livro Pregação e Pregadores, que ele diz que o melhor lugar para pregar o evangelho primeiro deve ser na própria igreja, porque a igreja precisa do evangelho. E uma das razões que ele dá é porque na igreja pode ter muitas pessoas que ainda não foram regeneradas. Não é terrível isso? Então faça esse autoexame e veja qual é a sua condição em Cristo Jesus. Faça isso. Terceira e aqui penúltima coisa. Paulo fez com que a igreja olhasse para Cristo, nosso padrão perfeito. E nós precisamos olhar também. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que nós devemos prosseguir na nossa jornada, olhando o quê? Firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, para onde eu vou olhar? Para Cristo. Se você olhar para os lados, é possível que você, a semelhança de Pedro, afunde. Olhe para Ele. Ele não te chamou? Olhe para Ele. Ele é o padrão. E aí você terá sempre um referencial perfeito para pensar, para sentir e para agir. Jesus Cristo. Não há outro. Ele é o nosso padrão perfeito. E finalmente, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras para os irmãos, ele não os deixou sem esperança. A esperança de quê? De que ele aprenderia a viver desse modo. No final da epístola aos Filipenses, no capítulo 4, falando sobre as adversidades pelas quais o apóstolo Paulo passou, ele diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer o quê? Situação. A nossa vida cristã é uma vida de aprendizado. Todos os dias. Descobrindo novas coisas na Escritura, fazendo novas coisas segundo a Escritura. Mas uma coisa é certa: você pode aprender a imitar a Jesus, estando unido a Ele. E não tem ninguém mais interessado do que o próprio Cristo de que você seja um imitador dele. Portanto, imite a Jesus também na sua humilhação. E você verá o grande benefício que isso tem para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja. Que assim seja contigo. Que Deus te abençoe e que faça você um imitador de Jesus em sua humilhação. Amém. Que Deus te abençoe.